que o pensamento de Antônio Gramsci ele é parte do léxico político contemporâneo. Ideias como hegemonia intelectual, bloco histórico, fazem parte ou integraram o vocabulário da política no Brasil, pelo menos desde meados dos anos 70. Eu considero que há algumas ideias muito interessantes no pensamento de Gramsci para a compreensão do momento atual e particularmente da realidade política brasileira. E eu destaco a ideia de hegemonia, que para Gramsci implica na capacidade dirigente que um grupo social pode ter na sociedade, e crise de hegemonia, que para Gramsci é uma crise de representação ou crise de autoridade política. A presente crise política no Brasil pode ser interpretada como uma crise de hegemonia, uma crise de representação, uma situação na qual os grupos dirigentes da política nacional perderam a capacidade de vocalizar ou expressar os interesses da sociedade. Nessa situação há uma separação entre a sociedade e os grupos dirigentes, os políticos. Nós podemos interpretar a crise contemporânea como uma crise de autoridade, uma crise de representação, uma crise de hegemonia. Antônio Gramsci é um autor que nos interpela ainda nos dias atuais, porque é um autor que fala da margem. É um autor que, nos seus escritos, tem uma preocupação muito grande em buscar o elemento periférico e construir um sentido político e social, uma localização política e social desse sujeito. E o sujeito periférico hoje ele se traduz em uma série de experiências sociais e culturais, como a das mulheres, dos negros, indígenas, das comunidades periféricas, socialmente e culturalmente falando. Então, o Gramsci se tornou, apesar do tempo, né, faz 80 anos, há 80 anos ele morreu, em 1937, e apesar do tempo, seu pensamento manteve uma atualidade impressionante, porque quando esses grupos periféricos procuram uma identidade, construção de uma consciência coletiva, eles encontram em Gramsci ferramentas muito úteis e poderosas para essa construção de identidade. Então, ele continua atual porque ele fala para um sujeito que nem sempre é lembrado, que na maioria das vezes, na verdade, é esquecido, mas cuja luta transforma as sociedades ainda hoje e precisa continuar transformando. Entre as muitas respostas que eu poderia esboçar para essa questão, eu gostaria de destacar o momento presente que vive o país e aquilo que eu costumo chamar de o retorno da luta de classes no Brasil após um longo período de relativa pacificação do conflito social. E Gramsci é central para pensar essa nova etapa, em especial porque, como eu costumo dizer, né, a chamada hegemonia lulista, que é um conceito que eu acabei construindo a partir, evidentemente, da inspiração gramsciana, ela encontra-se em flagrante crise. E isso em dois grandes sentidos, né, que também Gramsci nos ajuda a refletir. O primeiro deles, né, o que é a hegemonia lulista, né? Essa combinação, essa articulação concreta via Estado de um consentimento mais passivo por parte das classes subalternas brasileiras que durante praticamente 12, 13 anos foram seduzidas por políticas públicas, como, por exemplo, o Bolsa Família, como, por exemplo, a política de crédito consignado, a política de valorização do salário mínimo, um conjunto de iniciativas ligadas basicamente à ação dos ministérios, em especial o Ministério da Saúde, que seduzem as classes subalternas para um projeto de governo que não é propriamente um projeto delas, ou seja, que não nasce exatamente dessas demandas, né, das classes subalternas. E, por outro lado, um consentimento mais ativo da direção dos movimentos sociais, grosso modo seduzida a direção pela miríade de cargos no governo federal, mas também por processos sociológicos muito importantes, como, por exemplo, a financiarização da burocracia sindical brasileira, que adere a um regime de acumulação que é fundamentalmente financeirizado.
Isso através do FAT, através dos fundos de pensão das grandes empresas brasileiras, né? Estatais ou privatizadas, mas dos bancos, né? E isso fez com que houvesse uma adesão, né? Dos movimentos sociais e das classes subalternas. Esse processo ele entra em colapso a partir da crise econômica, a partir da crise da globalização. Existe aí um conjunto de elementos que é um conjunto de elementos que são elementos de fato estruturais, ou seja, que emergem da estrutura da sociedade brasileira e que por sua vez definem um terreno sobre o qual a crise política se desenrola, se desenvolve. Então, quando nós temos o encontro entre uma crise econômica que tem características muito agudas, né, a partir desse contexto de crise mais geral da globalização, de desaceleração e recessão da economia brasileira, e por outro lado uma crise política que se transforma, vamos dizer assim, numa crise praticamente incontrolável com o processo do impeachment da Dilma. Você tem aí todo o desenho do segundo conceito, além da hegemonia, o segundo conceito que eu gostaria de resgatar do arsenal, né, das ferramentas gramscianas, que é o conceito de crise orgânica, que é o conceito que expressa exatamente o encontro, a convergência de uma crise econômica, de uma crise da estrutura, da base da sociedade, com uma crise política, e que abre propriamente o espaço, ou seja, o período, né, de inovações, de novas experiências políticas, da emergência de novos atores. A crise orgânica é um momento de transformação muito aguda das sociedades, de atualização da estrutura, de atualização do aparelho político, e que pode e deve ser enfrentada a partir, não apenas, evidentemente, de uma análise gramsciana, mas a partir das indicações que Gramsci nos oferece em termos de pensar estrategicamente a política, pensar estrategicamente o socialismo.